E aí, pessoal, segunda parte é da resolução da prova rosa aí do Enem, né? Questões de física. Então, questão 110 é a questão lá, falava da mangueira, né? Ele fala aí que o colega propõe um experimento, possui uma saída de água na direção horizontal, com 1 metro de altura em relação ao chão, e aí eles fazem uma medida horizontal de 3 metros e tudo mais, né? Então, eles querem saber qual que é o alcance vertical aí do jato de água. Então vamos lá. É uma questão de cinemática, né? Lançamento horizontal e lançamento vertical. Então, primeira coisa que a gente vai fazer, a queda d'água a partir da altura de 1 metro. Né? Vamos usar aí a fórmula da equação horária dos espaços do movimento variado, né? Com a gravidade aí como aceleração. Então vai ficar 1 igual S0 é 0, V0 é 0, então elimina, então vai ficar 10t² sobre 2. E 1 é igual a 5t², t ao quadrado é igual a 1/5, t vai ser 1 sobre raiz de 5. Você pode racionalizar, mas você pode deixar assim, porque é uma resposta parcial. Depois, a velocidade da água na horizontal. Aí o que acontece? Essa velocidade é a velocidade de saída da água da mangueira. Como ela está na horizontal, o movimento será uniforme. Então a gente vai usar a fórmula lá que chamamos da fórmula do sorvete. S igual a S0 mais VT, 3 igual a S0 é 0, V vezes 1 sobre raiz de 5, passo raiz de 5 multiplicando, a velocidade vai dar 3 raiz de 5 metros por segundo. Para calcularmos o alcance vertical, também é movimento uniformemente variado, só que, como é um alcance para cima, a gente usa menos, né? Porque a gravidade está sendo contra a gravidade. Então a gente vai usar o Torricelli, tá? Porque não tem o tempo, né, que ele vai atingir esse alcance vertical. Então vai ficar 0, que é a velocidade final, né, quando você chega no lançamento para cima. A velocidade inicial é a velocidade da água da mangueira, 3 raiz de 5 ao quadrado, menos 2 vezes 10 ΔS. 3 raiz de 5 ao quadrado vai dar 45, menos 20 ΔS. Passo 20 ΔS para lá ficar positivo. Então fica 45 sobre 20, 2,25 metros, que é a alternativa B. A próxima questão é a questão que fala da tribologia, né? E fala aí da questão da muleta e tudo mais. Então, pessoal, basicamente é a gente analisar os desenhos e ver aí qual que é a coerência. Então, ele quer saber qual que é o esquema correto. Então, já explicando aí pelo próprio esquema correto. O esquema correto é o esquema E, né? A força que o braço faz na muleta é uma força em direção à muleta, que é a alavanca. O peso de uma alavanca sempre se concentra no seu centro de massa. A normal, ela sempre é perpendicular ao plano de apoio, ou seja, ao chão. E a força de atrito estático, ela tem que agir contra a tendência de movimento da muleta. Nessa inclinação, a muleta tem a tendência de deslizar para a esquerda. Então, a força de atrito estático tem que agir para a direita para a muleta não escorregar, certo? Então, a alternativa correta é a alternativa E, tá certo? Então, essa que é a questão aqui, né? As explicações aí que eu tinha falado para vocês. Aí, pessoal, a questão 114 também é uma questão que envolve eletricidade, né? Geradores e receptores. Então, o rapaz aí tinha 3 pilhas, só que ele colocou uma errada. Então, uma das pilhas vai funcionar como receptor e vai ser ligada a uma lâmpada que tem essas características, né, de 4,5 watts e 4,5 volts. Então, primeira coisa, vamos achar a resistência da lâmpada, usando a fórmula da potência, U ao quadrado sobre R. 4,5 igual a 4,5 ao quadrado sobre R. Aqui, né, fazendo uma manha aí de simplificação, multiplicamos em cruz, ficou 4,5R. 4,5 ao quadrado é 4,5 vezes 4,5. Cancelamos o 4,5 de cada lado, então a resistência vai dar 4,5. No cálculo da corrente elétrica, 2 pilhas são geradores e uma é colocado como receptor. Então a gente vai usar a lei de Pouillet, certo? Então, o que a gente tem? 2 pilhas de 1,5 volts, então dá 3 volts. A contra-eletromotriz que é do receptor, que é essa pilha que está ao contrário, 1,5. A resistência equivalente é a resistência da lâmpada, 4,5. 2 pilhas têm resistência meio, então resistência total de 1. E a pilha ao contrário, né, que faz o papel do receptor, resistência de meio. Então vai ficar 1,5 sobre 6, 0,25 amperes. Alternativa A. Próxima questão é a questão aí do buraco negro, né? Então acontece, uma questão aí que envolve astronomia,
né? Principalmente a questão da força gravitacional. E o detalhe aí mais importante, ele fala aí que o Sol seria substituído pelo buraco negro, né? Tais condições, só que ele falou que ele tem a mesma massa solar, né? Então isso aqui já deixa a nossa questão bem mais simplificada. A força gravitacional, né, a força gravitacional de Newton, é dada por essa fórmula: força, constante gravitacional, massa dos envolvidos, né, dos dois corpos envolvidos, e a distância entre eles. Como ele substitui um corpo com a mesma massa que o Sol, né, mesmo sendo um buraco negro, a força gravitacional não vai mudar. Então, ele manteria as órbitas inalteradas, certo? Então, alternativa I. Próxima questão é a questão do sinal sonoro, né? Essa aqui também é uma questão mais trabalhosa dessa prova. Então, basicamente a gente tinha o quê? Um navio com um sensor no ar, outro sensor na água. Em cada meio as velocidades são diferentes, certo? Então, teremos aí um tempo diferente de recepção para esses sinais, certo? Então, o que vai acontecer? No gráfico, ele mostra a diferença da recepção do sinal nas duas situações. No A, você vê que o sinal ele é mais forte aqui nos 220, né? E no B, né, que é no ar, aos 232. Ou seja, nós temos uma diferença de captação de tempo de 12 segundos, 232 para 220, certo? Então, vamos analisar. Então, questão de ondulatória. Então, primeira coisa, eu falei para vocês já, diferença de recepção de 12 segundos, né, 232 menos 220. E aí o que acontece? A gente vai calcular o tempo para cada meio aí, usando a fórmula da velocidade, ΔS, ΔT. Beleza? Então, a fonte A vai ficar 1540, né, velocidade na água, L, que é a distância, e o tempo na água. Isolando o tempo na água, a expressão vai ficar assim: tempo na água igual a L sobre 1540. Esse é o menor tempo. Na fonte B, repetiremos o processo. 340, velocidade no ar, L, que é a distância, e o tempo no ar, certo? O tempo no ar vai ficar L sobre 340, é o tempo maior. Aí, calculamos a distância através da diferença dos tempos. Então, ó, o tempo no ar, que é o maior tempo, menos tempo na água, que é o menor tempo, tem uma diferença de 12 segundos. Fazemos aqui a conta, né? Você vai ver que vai dar uma conta de fração, uma fração bem chatinha de fazer. O que eu aconselho? O MMC é a multiplicação entre 340 e 1540. Não faça essa conta. Aí, na hora de você fazer a divisão, quem se repete é cancelado, quem é diferente fica, então ficou 1540L menos 340L, certo? Faça essa conta, vai dar 1200L igual 340 vezes 1540 vezes 12, já multiplicando em cruz com 12. Aqui, ó, uma simplificação bem interessante. Cortei os dois zeros do 1200 com o zero do 340 e com o zero do 1540. Sobrou 12 aqui. Esse 12 cortei com 12 do outro lado. Então a conta final fica apenas 34 vezes 154, que vai dar 5.236. A alternativa mais próxima é a alternativa D. Próxima questão. A gente tem aí a luz engarrafada, né? Essa questão, pessoal, ela é muito simples. Então, o que você tem que analisar? A luz vem lá do Sol, né? Vem pelo ar. Ela passa para a água que tem nessa garrafa. Sempre quando a gente tem uma mudança de meio da luz, né, ou de uma onda, nós falamos que ela sofre refração, certo? Então, mudança de meio, refração. Alternativa E. Próxima questão é a questão que compara, né, a lei de Ohm com o fluxo aí dos carros, né, e tudo mais. Então, pessoal, aqui não tem muito erro. Na tabela, ele dá as tensões, diferença de potencial, e a corrente. Ele quer saber a ordenação das rotas indicadas, né? E ele falou que como que seria a ordenação. O aplicativo mostra as rodas em ordem crescente, ou seja, a rota de menor para maior resistência. Então, o que a gente vai fazer? Calcular a resistência com esses números e comparar os valores e colocá-los na ordem crescente. Então, vamos lá. Lei de Ohm, o R vezes I. Primeira conta, 510 igual a R vezes 4. O R vai dar 510 por 4, vai dar 127,5. A rota 2, 608 igual a 4R, o R vezes 4, vai dar 608 por 4, vai dar 152.
E a rota 3, 575 igual a R vezes 3, R dá 575 sobre 3, vai dar 191,7. Fazendo a conta desse jeito, você viu que você já fez na ordem crescente, né? Mesmo inconscientemente. Então, a ordenação é 1, 2 e 3. Portanto, alternativa A. Última questão, né? Que envolve aí física na prova rosa, questão 132, fala sobre a questão do autódromo, né? E compara a barreira de pneus com uma barreira de blocos. A barreira de pneus, o carro bate e retorna com uma velocidade menor. Na barreira de blocos, o carro bate, mas o carro não volta após a colisão. Então, qual que é a lógica? Na barreira de pneus, como ainda há um restante de velocidade, a força deve ser maior, certo? Na barreira de blocos, como o carro perde toda a sua velocidade, então ele vai dissipar mais energia. Então, a força será maior na barreira de pneus e na barreira de blocos, a energia dissipada será maior. Então, com esse raciocínio, a alternativa correta é a alternativa A. Certo? Então, pessoal, estão aí as questões do Enem, né, do segundo dia. Espero que todos tenham ido bem, né, e até o próximo vídeo. Grande abraço, até mais.